Brasil. O povo brasileiro é um povo basicamente miscigenado. Mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. Não haviam fronteiras. Maior país da América do Sul. É interessante o nome, né? Por que Bandeirantes, né? Quinto maior do mundo. Tenho orgulho de ser brasileiro, né? Essa história começa há cerca de 400 anos, quando grupos de desbravadores, através de entradas e bandeiras, tiveram a coragem e a necessidade de invadir um território desconhecido, que pertencia até então à Espanha. Para isso, tiveram que desrespeitar um acordo, o Tratado de Tordesilhas. Quando Colombo descobriu a América, chegou na América, como ele havia também passado pela Escola de Sagres em Portugal, Portugal reivindicou parte dessas terras e aí em 1494 o Papa, né, editou o Tratado de Tordesilhas, fazendo com que parte das terras descobertas por Colombo pertencesse a Portugal. E esse tratado, numa linha imaginária, né, a partir das ilhas das Canárias até mais ou menos em Laguna, Santa Catarina. Então, na verdade, era uma faixa estreita do continente sul-americano que faria parte das terras de Portugal. Essas bandeiras, elas vão extrapolar esse caminho, elas não vão de nenhuma maneira ficar nessa imposição inicial e vão cortar, alargando todo o território nacional, chegando praticamente onde hoje é a nossa linha de demarcação territorial. Alguns anos após o descobrimento do Brasil, em 1500, o rei de Portugal, Dom João III, com medo de invasões estrangeiras, sente a necessidade de proteger as novas riquezas da coroa. A solução foi criar em 1534 as capitanias hereditárias, que eram enormes faixas de terras que partiam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. O rei também designou pessoas de sua confiança para tomar conta dessas terras, os chamados donatários. Dentre as 12 capitanias criadas, somente 2 se desenvolvem: as capitanias de Pernambuco, no Nordeste, e São Vicente, no Sudeste. As 2 acabam tornando-se concorrentes, porém São Vicente, devido a fatores naturais, acabava ficando para trás. Pernambuco, aquela região do Nordeste, não é? Quando começa a ser ocupado, logo no começo já do século, finalzinho do século XVI, começo do século XVII, se volta à produção do açúcar, não é? E as fazendas que são abertas ali já começam a se dedicar à produção, à construção de engenhos e à produção do açúcar. Então, como diz um historiador, que é o Frei Vicente Salvador, né, eles ficaram, os portugueses, especialmente nessa região, ficaram como que caranguejos, né, grudados nas costas do território. O que explica o fato de o bandeirismo ou bandeirantismo ser um fenômeno paulista, exclusivamente paulista, é uma conjugação de fatores. Você tem uma estreita faixa de terra no litoral para a agricultura, lá embaixo, na planície litorânea, que não tinha condição de competir com as terras do Nordeste no cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo. Estava mais distante de Portugal, mais distante de Lisboa. O clima é menos propício à cana-de-açúcar do que é o clima do Nordeste. Não é? Além da barreira geográfica representada pela escarpa da Serra do Mar. As vilas aqui em cima ficavam com um obstáculo de difícil transposição até para produtos descerem e subirem a serra. Se você conjugar todos esses fatores, São Paulo não conseguia, ou São Vicente, mais correto, não conseguia ter uma economia de exportação que competisse com as províncias, as capitanias do Nordeste. E por não ter como concorrer com Pernambuco, São Vicente empobrece e começa então a busca pelo remédio para sua pobreza, o índio, ouro, prata, a necessidade de adentrar ao sertão.
Então, olhar para dentro, buscar outro jeito de vida, outra fonte de riqueza, foi uma saída que o paulista, desde cedo, ele não tinha razões, o paulista não tinha razões para olhar para o mar, para olhar para o litoral, com o mesmo encantamento, com a mesma atratividade que o nordestino, por exemplo, tinha. E houve a necessidade de galgar aquela muralha que era a Serra do Mar e, com certeza, dar atenção aos boatos que chegavam de minas de ouro, talvez minas de prata, né? Porque os espanhóis estavam encontrando prata, né? No México, no Peru, né? Então esses boatos, pode ter certeza, encontraram um campo fértil e acabaram levando os paulistas a subir, a galgar aquela muralha e a começar a ocupar primeiro os campos de Piratininga. Logo em seguida, a fundação, um pouquinho mesmo antes da fundação do Colégio dos Jesuítas. Alguns historiadores dizem o seguinte, que eles saíam em busca de um remédio para a pobreza. Tá? E o remédio que era? O remédio era o índio, né, que vinha trabalhar, que era a força de trabalho e de produção. O fator que serviu de estimulante para atravessar a Serra do Mar e atravessar a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foi a união dos reinos de Espanha e Portugal, em 1580. Com isso, o país não teria mais fronteiras. Não havia herdeiro para a coroa portuguesa e o mais próximo era um sobrinho, né, Dom Sebastião, que faleceu sem descendência. Aí quem assumiu, então, foi o rei da Espanha, né? O que se falava era assim, que quando a Espanha se mexia, o mundo tremia, porque todas as colônias portuguesas pertenceram, naquele momento, à Espanha, né? Então era um domínio espanhol amplo, né? Então, de 1580 a 1640, então vamos ter um período em que tudo era Espanha. Então o que aconteceu com o Tratado de Tordesilhas, que fazia um limite para as terras portuguesas? Passaram, no caso do Brasil, passou a ser sem fronteiras, né? Então tudo era Portugal, ou tudo era Espanha. Então a mobilidade interna pelas terras da América do Sul principalmente, era uma coisa mais sem problemas, vamos dizer assim, né? Mas fazer esse trajeto, adentrar o interior do país, não era tão simples. Afinal, desbravar um sertão desconhecido requeria não apenas coragem, mas também conhecimento, qualidade que eles até então não tinham. Especialistas em desbravar mares, os portugueses passam a utilizar índios e mestiços como guias para as expedições mata adentro. E esses negros brasileiros, como eram chamados pelos colonos, tiveram um papel fundamental na extensão territorial do nosso país. O índio era o senhor do sertão, era o que conhecia os caminhos, as técnicas para se andar mais rápido por esses caminhos, o que era perigoso, o que era venenoso, o que era comestível, como se fazer um recipiente, como se fazer um cesto, como se andar mais rápido na mata, não é? E todos esses conhecimentos do indígena foram apropriados pelo branco, pelo paulista, né? E foram utilizados. E de uma maneira íntima, profunda. Nós temos o chefe da bandeira, que em alguns casos ele era um europeu, mas as bandeiras eram basicamente formadas por mestiços, por mamelucos, tá? E são esses mamelucos que, saindo de São Paulo de Piratininga, da vila de São Paulo de Piratininga, ou de Santana de Parnaíba, que desbravam o Brasil, saem daqui, povoam muitas cidades, fundam muitas vilas, né? Vão até o Nordeste, né? Povoam todo o entorno. Você pegar com uma bandeira, uma expedição, uma expedição quanto? 20%, se tanto, de brancos, e todo o restante
eram mamelucos, eram mestiços ou índios já aculturados ou semi-aculturados. Então a grande massa que compunha a bandeira era essa aí, era essa massa mestiça. Mas para convencer os índios a perder a liberdade e ajudar essas expedições, nem sempre foi fácil. Algumas vezes houve muito sangue, muita guerra. Ninguém aceita a perda da liberdade tranquilamente. Isso não existe. Existe sempre uma resistência, e quando essa resistência é menor, ela é por impossibilidade de resistir, ou por eu perceber que a sua força é muito maior que a minha, ou às vezes por alguma conveniência. Eu tenho alguma conveniência, eu tenho algum interesse em me submeter a você, porque eu vou conseguir de você alguma coisa também. A relação dos portugueses, dos primeiros colonos com os indígenas, não é uma relação uniforme, homogênea, né? Dependia dos grupos indígenas que o colono estava entrando em contato. Nós tivemos episódios de grande violência, de truculência, de tribos, claro, acorrentadas, trazidas para as vilas à força. Nós tivemos o caso de serem seduzidos com alguns outros interesses, com trocas. Os índios do Brasil todos desconheciam a metalurgia. Então, o ferro era uma coisa muito importante. Derrubar uma árvore com machado de pedra é tarefa de vários dias, né? Um machado de ferro é uma tarefa de várias horas. A partir daí que se tem início as bandeiras paulistas, índios, mamelucos e, é claro, os colonos, juntos em busca de riquezas. Todos eles nas mesmas expedições, na maioria das vezes saindo do hoje estado de São Paulo. Todos eles tornam-se bandeirantes, sinônimo de paulistas. É interessante o nome, né? Por que bandeirantes, né? Sempre tem essa pergunta, não é? Na verdade, o que se diziam muito eram os paulistas. Os paulistas falaram paulista. Agora, em termos de bandeira, uns diziam que eles se formavam, cada um com sua bandeira, né? Até tem imagens assim, eles conduzindo a bandeira. O termo bandeirante não se usava naquele momento. O termo bandeirante começa a ser utilizado mais lá pelo século XIX, em referência àqueles homens do século XVI e XVII. Era uma vida de risco, com uma alimentação precária, né? Então, saindo daqui, eles levavam uma comida para pouco tempo, né? Que é até uma comida que hoje faz parte da nossa tradição, né? Que é uma carne apiloada com farinha, né? Chamada paçoca de carne, que tinha como era uma carne seca, né? Apiloada com farinha, ela durava um pouquinho mais. Então, eles levavam esse tipo de alimentação e levavam grãos que eles iam plantando pelo caminho, né? Então, levavam milho, por exemplo, e plantavam. Aí, na volta, eles já tinham lá uma roça de milho para se alimentar, né? E aí comiam o quê? Bichos silvestres, né? Se alimentavam de mel que eles encontrassem pelo caminho, de algumas frutas, né? Quando encontravam um curso d'água, tomavam um banho, né? Era uma vida realmente muito difícil, andavam quilômetros, quilômetros e quilômetros todos os dias, né? Então, a longevidade dessas pessoas era bastante pequena, né? E aí, encontravam com índios, encontravam com feras, muitos morriam na estrada, né? Muitos morriam no caminho, não chegavam ao seu destino. Morria muita gente adoecia ou tinha que voltar. Esse fenômeno era muito comum, porque se você fizer a lista de inconvenientes e de riscos disso daí, você tem o índio sabia se defender, sim, o índio flechava. Se é uma verdade que o índio tinha todo o direito, ele tinha todo o direito de se defender, ele estava defendendo a terra dele, acossado, e sofreu atrocidades terríveis, mas ele matou muita gente, não é? Esse era um perigo. Você tinha animais peçonhentos, cobras, o incômodo dos insetos, as quedas, os ferimentos que poderiam acontecer, gangrenas, amputações, febres
febres tropicais e outras coisas do gênero, desentendimentos e brigas dentro da própria bandeira, que também poderia... E tudo isso aconteceu. Fernão Dias Paz morreu no sertão, o caçador das esmeraldas. Morreu delirando no sertão, o seu corpo só chegou a São Paulo muito tempo depois. Morreu no sertão. Antes de morrer no sertão, ele enfrentou uma deserção do filho adotivo dele, que ele queria continuar e boa parte da bandeira não queria mais, e como ele não cedia, houve um motim, uma tentativa de matá-lo envenenado. Ele descobre isso e é impiedoso, enforca o filho num acampamento. Mas essa realidade dos séculos 17 e 18 não condiz com a imagem que hoje temos dos bandeirantes. No Museu do Ipiranga, por exemplo, as estátuas de mármore de Fernão Dias Paz e Raposo Tavares trazem impressão de nobreza. Bem vestidos, com botas e coletes, eles aparecem como verdadeiros heróis. Esse conceito foi criado por Afonso Toné, conhecido também como o historiador das bandeiras paulistas. Criou, inclusive, um mapa, onde mostra até onde os bandeirantes teriam ido. Reparem que alguns aparecem no Peru, Uruguai, sempre saindo do estado de São Paulo, que na época tinha outras dimensões. Grande pesquisador, Toné foi diretor do Museu Paulista entre 1917 e 1934. E há quem diga que São Paulo tinha imenso interesse em enaltecer o bandeirismo. Essas duas esculturas em mármore de tamanho gigante, né? De certa forma materializam no mármore aquela visão do bandeirante enquanto gente de grande porte e com porte de heróis. De certa forma, houve sim um interesse de instrumentalizar a história, né? Porque no momento em que se constrói a figura do bandeirante como heróis, né? Era um momento em que estava se reafirmando a importância de São Paulo, especialmente na década de 20, quando, já um pouco antes, mas na década de 20, quando o país se preparava para comemorar o primeiro centenário da independência, ocorreu um movimento, dentro das elites, no poder, e que acaba envolvendo muitos historiadores, de enaltecer a figura do paulista, do paulista como herói, como portador de um espírito de independência. Tanto assim que todo o Museu Paulista é preparado pelo historiador Afonso de Toné, que o dirigia nesse período. O Museu do Ipiranga é preparado para comemorar o Estado de São Paulo. Os paulistas têm um tratamento muito especial, né? Então, não tenha dúvida que esse recrudescimento, né, da valorização do bandeirante nesse momento atende a esses interesses, de mostrar a força de São Paulo e daquele lema da bandeira paulista, non duco or duco, isto é, não sou conduzido, eu conduzo. Tem esse viés. A gente tem uma visão do bandeirante pelos quadros que a gente vê, Raposo Tavares, né, Fernão Dias, né, que depois todos viraram o nome de estrada, né, até por essa questão da coisa. Os iniciantes aqui, esses que viviam mais, em certo momento eles viviam mais próximos dos índios do que dos próprios portugueses, né? Você pensar em subir uma serra com uma roupa pesada, né, não tem condições. Depois de certo tempo, até pelas caminhadas, pela questão das cobras, eles começam a questão das botas, num segundo momento, principalmente aquelas que eram financiadas pela coroa, né? Mas assim, essa vestimenta vai ficar depois aquela tradição que a gente conhece do chapéu de alba larga, né, da questão do próprio jaleco de couro, as botas altas. É a visão que nós temos do bandeirante. As descrições de documentos coetâneos, documentos produzidos na época, descrevem
homens com roupa simples, muitas vezes andando descalço, né, não é? E, como eu disse, se adaptando a elementos da cultura indígena. Não é? Como é que andava o indígena? Percorrendo imensas trilhas, não é? E sobrevivendo aos rigores das matas do sertão naquele momento, não é? Apesar da grande maioria dos historiadores crerem que os bandeirantes se vestiam de forma simples, dificilmente será possível afirmar exatamente como era a vestimenta da época. Mas o que eles podem comprovar, sem dúvidas, é a arquitetura das casas bandeiristas, já que aproximadamente 2 dúzias continuam conservadas no estado de São Paulo. Esta é a Chácara do Rosário, município de Itu, cerca de 100 quilômetros da capital paulista. O proprietário, João Pacheco, trabalha hoje com turismo rural. A chácara pertence à família dele desde 1754, quando foi construída. Por trás dessas paredes, pode-se contar a história do Brasil. Teve um pessoal que foi bandeirante, teve o pessoal que produziu açúcar, teve o pessoal que produziu café, teve o pessoal que participou da industrialização aqui da região, com fábricas de tecido, que meu avô lidou muito com isso. Meu pai lidou muito com cerâmica, que também foi um outro ciclo econômico, que foi da década de 1940, 50 até a década de 1990. E a gente está num ciclo agora que a gente quer ver se desenvolve, que é o ciclo do turismo. As pessoas vêm para cá ver a história, que é de todos nós, né? Aqui dá para ver a história tanto do português, quanto do índio, quanto do negro, do imigrante. A história de todos nós está dentro dessas casas aqui, dessas propriedades antigas que foram conservando documentos, foram conservando mobiliário, foram conservando utensílios. A casa bandeirista é construída com técnica de taipa de pilão. Ela é retangular, paredes altas, uma porta central, um grande terraço na frente. Janelas grandes, sempre com as chamadas conversadeiras, onde ficavam sentadas as mulheres da casa em um momento de repouso. Capela em um dos lados, para que fossem rezadas as missas. Um quarto do outro lado, sem acesso à grande casa, como um quarto de hóspedes, muitas vezes utilizado pelos padres. As paredes eram bem diferentes das que temos hoje em dia. Paredes grossas, bem fortes para aguentar a estrutura desse telhado, que é um telhado pesado. E paredes divisórias eram feitas de pau a pique, que eram mais fininhas, a madeira, e aí cipó e barro jogado dos dois lados, né? Pau a pique ou taipa de supapo, né? E a outra mais grossa, sem nada dentro, né? Só o barro, taipa de pilão. Então, isso, a característica principal da casa bandeirista eram esses cômodos e o fato de ser feito de barro. Eles estudavam qual era a melhor posição para construir essas casas. Então eles faziam geralmente na metade do morro, para não pegar muito vento, porque o alto do morro pega muito vento. A parte de baixo do morro tem o ar frio se acumula, então é muita friagem. E aqui, essa casa, ela é voltada de uma maneira que o sol no inverno ele nasce bem na frente daquela porta. Então ela ilumina até aqui dentro, esquenta a casa. E no verão o sol nasce naturalmente mais para esse lado, então não esquenta tanto a casa. E também essas portas e janelas são bem grandes para que penetrasse bastante luz. Então eles estudavam como fazer. Próximo sempre da água, né? A água funcionava para mover os engenhos, facilitava a vida das pessoas. Então eles estudavam, não é que hoje você é obrigado a fazer a casa dentro da rua ali, não tem muito como mexer. Como eles tinham áreas imensas para resolver onde era melhor de se instalar a casa, eles sempre procuravam lugares com essa característica. Pacheco não é apenas um herdeiro da casa construída em 1754.
Conhecedor da história da própria família, ele afirma: é descendente dos desbravadores que ajudaram a fazer o Brasil maior. O primeiro Pacheco que veio aqui para o Brasil foi o Manuel Pacheco, que veio lá dos Açores, como muitos portugueses na época vinham da Ilha dos Açores, para essa colônia que era o Brasil, coisa de 1600 e alguma coisa que ele veio para cá, começo de 1610, 1620, não sei muito bem. Ele era casado com a Beatriz Borba Gato, que era a tia do Manuel Pacheco Gato, né? E todos viraram bandeirantes, eles ficaram explorando esse Brasilzão, eles vinham em busca das riquezas do Brasil. Outro modelo de casa bandeirista fica em Santana de Parnaíba, aproximadamente a 40 quilômetros de São Paulo, onde hoje é o Museu Histórico Pedagógico Casa do Anhanguera, que tem esse nome em homenagem às 3 gerações do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Diferentemente da Chácara Rosário, essa é uma casa urbana. Então você tem aqui na casa a taipa de pilão, você tem o pau a pique, né? E você tem essa estrutura que ele deu o nome de conversadeira, que fica abaixo da janela, né? São 2 bancos, um de cada lado, sob a janela. E isso possibilitou ao Luiz Saia dizer que essa casa é uma casa bandeirista. E possibilitou também que ele fosse mais longe. Possibilitou a ele dizer que era uma casa bandeirista urbana, né? Porque faltava nela uma parte fronteiriça, né? Um alpendre ladeado por um quarto de hóspedes e por uma capela, que ele já tinha visto em outras casas do mesmo período. A grande diferença é essa da casa urbana para a casa rural, é a falta dessa parte fronteira. Bartolomeu Bueno da Silva teria ganhado o apelido de Anhanguera, que em tupi significa diabo velho, pelos próprios índios. O motivo? Uma malandragem do bandeirante. Consta que, estando lá pelos lados de Goiás, encontrando alguns índios que tinham pepitas de ouro, faisqueira de ouro e objetos de ouro, eles queriam saber a localização daquelas jazidas e, como os índios não contavam, ele ou outro, né, teria colocado aguardente, cachaça numa travessa e, com gestos assustadores, com gestos rituais, como se ele fosse um grande feiticeiro, ateou fogo naquilo lá, dizendo para os índios que aquilo era água e que, se não fosse revelado, ele faria a mesma coisa com as águas dos rios todos, eles morreriam de sede. E os índios, apavorados, teriam contado, gritando Anhangá, né? Anhanguera, que é diabo feio, diabo velho. Anhangá é diabo, espírito demoníaco, diabo velho, diabo feio. E outros dizem que, na verdade, esse apelido um bandeirante já tinha, porque tinha um olho vazado e era realmente feio demais. Quer dizer, não precisou fazer feitiço para o índio perceber que o homem era muito feio. Santana de Parnaíba é a primeira cidade a ser fundada após São Paulo, em 1580. Era a cidade que ficava mais próxima ao sertão, ou seja, depois de Santana de Parnaíba, não existia mais civilização. Só se via mato, animais, índios, além de algumas riquezas. Quem fundou a cidade? Uma mulher, Susana Dias. Susana Dias é uma mulher que nasce em São Paulo, que é fruto, assim, símbolo, né, dessa condição mameluca, né? Pai português, mãe índia, não se sabe se ela era neta ou bisneta de um grande cacique em São Paulo, o Tibiriçá, né? Se casou com um português, Manuel Fernandes Ramos, né? Vem para Santana de Parnaíba. Manuel Fernandes Ramos era muito mais velho, tinha praticamente idade para ser pai. Ele morre logo e ela passa a administrar essas terras recebidas pelo marido, essa grande fazenda, né? Ela faz doações de terra, ela atrai muita gente, homens bons, né, da Vila de São Paulo para cá, que são homens que eram proprietários de escravos, proprietários de terra, que tinham participação na vida política, né? Ela atrai essas pessoas para cá. Eu acho que Susana Dias é mais uma mulher do seu tempo. Ela tinha que ser uma mulher forte, ela tinha que administrar a fazenda, ela tinha que cuidar dos filhos até uma determinada idade, porque os filhos, passando dos 10, 12 anos, eles já acompanhavam também os pais, né? Então, as mulheres administravam um grande empreendimento, né? Elas eram responsáveis por
por cuidar da casa, dos filhos que ficavam, da escravaria, né? Então eu acho que Susana Dias é bem um símbolo disso, né? Uma mulher religiosa, não alfabetizada, super devota a Santana, né? Fez muitas doações à igreja, construiu a primeira capela, né? Eu acho que ela foi a mulher que deu para ser na época dela. E isso fez, em 1580, saírem daqui pessoas que fizeram o Brasil ser muito maior do que era antes. O Brasil chegava até a linha de Tordesilhas. Como a Espanha ficou dona das possessões portuguesas, então a linha de Tordesilhas sumiu. Mas existia uma bula papal falando que a terra que não é de ninguém, o primeiro que chegar é dono, né? É a bula Unipossidentes. Então ela, Susana Dias, conhecedora disso, porque ela tinha relações de parentesco, inclusive com os brancos, ela sabia dessa possibilidade. Então ela incentivava as pessoas daqui, os portugueses, irem além da linha de Tordesilhas que tinha desaparecido e pôr marcos possessórios para Portugal além da linha de Tordesilhas, né? E isso aconteceu sistematicamente a partir dessa iniciativa dela e resultou do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o oeste, toda a Amazônia, Mato Grosso, Goiás, a ficar de Portugal quando o Reino de Portugal foi reabilitado. Então essa cidade foi uma cidade que teve uma intenção política, visionária, muito lógica, muito lúcida e que resultou no que hoje é Brasil, que seria 1/3 do que é se não tivesse tido, nessa época crítica política, essa iniciativa da Susana Dias. Susana Dias, além de ter sido responsável pela fundação da cidade, foi importante na história do país, também por outros motivos. Susana Dias tem importância porque ela foi mãe de uma série de bandeirantes, povoadores, digamos assim, né? A Susana Dias é descendente de índios, não é? Ela é descendente do Tibiriçá, né? E que se casou com o João Ramalho, que fundou Santo André, né? Ela se casa com um português, né, com Manuel Ramos, e tem filhos, e seus filhos se casam com outras mulheres povoadoras, né, dando origem a uma grande família de povoadores. Então, o fundador de Sorocaba, Baltazar Fernandes, era filho de Susana Dias. O fundador de Itu, que é outro Fernandes, Domingos Fernandes, né, também filho de Susana Dias. Então, Susana Dias pode ser vista como uma grande matriarca, né, e uma fundadora, pode-se dizer assim, de uma família de fundadores de bandeirantes, né, que acabaram ocupando toda esta região. É uma cidade que, nesses últimos séculos, ela se expandiu em importância porque ela iniciou uma política que resultou no que hoje é Brasil, tanto em tamanho como em progresso, e essa locomotiva brasileira, que é São Paulo, né, tem o pezinho em Parnaíba. O início é Parnaíba e é um início planejado, né, por uma mulher, Susana Dias, neta de Tibiriçá. Santana de Parnaíba era o ponto de partida, a chamada Boca do Sertão. Mas para que as bandeiras saíssem em busca de riquezas, faltava uma coisa: patrocínio. O que facilitou foi a descoberta de uma mina de metais preciosos, entre eles o ouro, no morro do Ivoturuna, no lado que pertence hoje à cidade de Araçariguama.
a fazenda do padre Guilherme Pompeu de Almeida, mais conhecido como o Banqueiro dos Sertões. A maioria das pessoas que estavam na vila nesse período, porque em 1625 Santana de Parnaíba já era vila, viviam dessas expedições. Tá? Quando ele não tinha condição de patrocinar, quando ele não tinha condição de montar, de armar uma expedição, como eles chamavam, eles arrumavam patrocinadores externos, como nós temos aqui o padre Guilherme Pompeu de Almeida, filho do capitão Guilherme Pompeu de Almeida, que veio parar em Santana de Parnaíba, se instalou no Voturuna, né? Esse padre sai de Santana de Parnaíba, vai para a Bahia, estuda, volta, mas ele não exerce assim o sacerdócio em tempo integral, né? Ele fica conhecido como Banqueiro das Bandeiras, porque ele conseguiu, através da extração de ferro no Voturuna, ele conseguiu juntar um dinheiro, né, que era utilizado para patrocinar essas bandeiras. Ele, sem sair para o sertão, ele ficava com 50% de tudo o que era conseguido nessas expedições. E ele era o grande financiador, talvez o maior, da economia do sertão. Quer dizer, existia toda uma economia que gravitava em torno de andar pelo sertão, trazer e levar coisa, comerciar com índios, comerciar com os espanhóis, que eram os vizinhos, os portugueses. Foi a sede da fazenda dele aqui e ele tornou-se também um grande financiador de materiais, de equipamentos para esses bandeirantes que iam os sertões adentro. Aqui ele fornecia ferramentas, sela, arreios, né? E na volta o pessoal pagava ele com ouro ou prata. A mina existe até hoje. Ainda dá para ver o brilho de alguns metais. Obviamente, esses já não valem tanto. Algumas pepitas ainda são encontradas, mas não há mais ninguém que extraia metais. Acredita-se que a cada tonelada retirada de barro, apenas 7 sejam gramas de ouro. Outro personagem fundamental para a expansão territorial do Brasil foi o rio Tietê. Apesar de nascer em Salesópolis, cidade relativamente próxima ao litoral paulista, o rio não corre para o mar, mas para o interior. O Tietê servia de fonte natural de sobrevivência, além de servir muitas vezes como ponto de referência. Na época, século XVI, XVII e mesmo XVIII, era um rio que apresentava numerosos peixes, né? Dava para você pescar e consumir o peixe. E fora isso tem as aves, né? Muito comuns à beira do Tietê. Dizem os escritores que era do tamanho de uma perdiz. Então essas aves também eram para consumo, eles caçavam para consumo. E isso fazia com que a população também se abastecesse de carne, de ave e de peixe. Foi margeando o rio Tietê que os primeiros povoadores chegaram a esta região de Itu, Jundiaí, Campinas, margeando o rio Tietê. Eles foram chegando às rotas que levavam até o oeste, não é? E o rio Tietê é o principal caminho, é a rota natural que favorece a penetração do interior e a ampliação do território, permitindo construir o atual território do Brasil, né? Foi através dos 1.150 quilômetros do rio Tietê que os bandeirantes o seguiram. De Santana de Parnaíba, passaram por Araçariguama. Mais adiante, o rio os levou até a atual Bom Jesus de Pirapora. Mais à frente, Cabreúva e Jundiaí, que na época era uma vila de descanso. Em determinadas épocas, determinadas vilas que iam
sendo criadas, fundadas mais distante de São Paulo, recebiam o nome de Boca do Sertão. Então, no sentido obrigatório de quem se adentrava além daquele limite, estaria necessariamente tendo uma pousada, uma paradinha, antes de prosseguir para mais adiante para o sertão, né? Então, aí é o surgimento de Jundiaí. E de Jundiaí também, as pessoas que iam até lá, pousavam, também conseguiam um pouquinho de mantimentos e às vezes animais para conseguir ir um pouquinho mais adiante. E assim foram se estabelecendo e fundando as pequenas vilas, né? Primeiro um povoadinho, primeiro um pouso, depois o pouso se transformava num povoado, o povoado depois em freguesia, aí a elevação à vila e com o tempo a cidade e depois município. Ainda pelo rio Tietê, em 1610, o bandeirante Domingos Fernandes, um dos filhos de Susana Dias, funda a Vila de Itu. A cidade se desenvolve principalmente pela localidade. Itu, por exemplo, foi um centro interessante de movimentação de bandeirantes. Por quê? Porque era como se fosse um ponto de encontro de rotas indígenas, caminhos fluviais e essas características geográficas, né, fizeram com que muitos movimentos bandeiristas acabassem passando por aqui. E a própria origem da cidade, no comecinho do século XVII, se deve a alguns desses bandeirantes, não é? Que, cansados da movimentação pelo sertão, resolveram abrir fazendas aqui e dar início a essa povoação que é hoje a cidade de Itu. Salto não é fundada na época dos bandeirantes. Não existia sequer vila por lá. Mas a cidade traz uma importância histórica, a cachoeira. Ela é um marco na conquista do sertão paulista, porque desde muito cedo ela era um referencial geográfico. Essa cachoeira que os índios chamavam de Utu Iguaçu, né? Salto Grande, ela deu nome às duas cidades. Ela dá nome a Itu, está do lado de lá, em Tupi, e dá nome a Salto, em português. Então, Itu e Salto são a mesma palavra, em Tupi e em português. Quer dizer, isso daqui sempre foi caminho de expedições. Desde as primeiras expedições, foi caminho de bandeirantes, foi caminho de jesuítas, foi caminho de espanhóis e de portugueses. E a cachoeira de Salto sempre foi um marco nesse sentido. Para algumas pessoas, esse lugar é sagrado. Padre Anchieta, no século XVI, teria promovido um milagre quando a embarcação que ele estava virou. Anchieta naufragou, passou por aqui na década, se eu não estou enganado, é na década de 1570, das primeiras expedições. E há um trecho do Tietê abaixo de Porto Feliz que se chama Avaré Manduava. E a lenda, a tradição, inclusive está narrada aqui no Museu do Tietê, com desenhos ali, era de que a canoa em que ia o padre teria virado num determinado trecho e várias pessoas ido ao fundo do rio. E todos voltaram. Emergiram depois, menos o padre que não vinha. Então um índio de nome Araguaçu, mergulhou para tentar salvar o padre. E teria encontrado o padre José de Anchieta sentado numa pedra lá no fundo do rio, lendo o seu livro de orações, o seu breviário, não é? E daí o trouxe para cima. E por conta disso, esse lugar ficou com o nome de Abaré. Abaré é pai, o padre, em língua tupi, Manduava, lugar em que o padre foi ao fundo, lugar em que o padre afundou.
Porto Feliz. O nome não é dado à toa. É a partir dali, do porto natural do município, que o rio Tietê torna-se totalmente navegável. A cidade de Porto Feliz tem extrema importância para o crescimento, inclusive econômico, do país, já que é ali também que começa o período pós-bandeirismo, a Era das Monções. E um grupo de teatro da cidade resolveu nos contar essa história de outra forma. Ô mãe, tem uns par de barcas bicadas na margem do rio, lá no porto. Tão cheio de traia, parecendo até que alguém vai viajar. Só pode ser dos homens que sua irmã viu lá na capela. E deve de estar indo viajar mesmo. Ainda sobraram uns homens com coragem para se enfiar nessa mata dentro. De onde é que eles vão, mãe? Vão buscar ouro, filho. Lá no fim do mundo. De onde que seu avô ia. Meu avô? É, filho, seu avô. Meu pai. Pai dizia que viajou em até na monção de Dom Rodrigo. A maior que já partiu desse porto. Tinha gente que não acabava mais. Batelão, então, mais de 300. Foi por causa disso que seu avô pediu para te pôr esse nome, Rodrigo, em homenagem ao capitão. Mas não é tudo isso que tá no porto não, mãe. Essa época boa da monção já passou, filho. Só sobraram os últimos aventureiros. E por que aventureiro, mãe? Aventureiro, filho. Pai dizia que essa viagem era mesmo uma aventura. Remava o dia inteiro sem parar. De noite, aportavam na beira do rio, no meio da mata. Abria uma clareira, esticava as redes e ficavam só esperando pelos perigos. Onça, cobra, animal peçonhento, os mosquitos que não paravam de picar. E o pior disso tudo, os índios. Índio, mãe? Tinha índio mesmo? É, filha. Para defender suas terras, eles matavam os brancos sem dó. Pai dizia que tinha índio que perseguia a monção pela água do rio e que não havia jeito de fugir deles, de tão depressa que os danados remavam. E mesmo assim, esses aventureiros vão seguir viagem, mãe? Eles não têm medo, não? O ouro enlouquece os homens, filho. Matou até seu avô. Mas se a gente for depressa, ainda dá tempo de ver os homens embarcando lá no porto. Vamos? Vamos. Vamos, mãe. Quero só ver a coragem desses desinfelizes. E vocês? Não querem ir junto também? Vamos? O rio Tietê tem tantas histórias. Foi através dele que o Brasil cresceu. Mas hoje, infelizmente, na maior parte do seu percurso, podemos só olhar. O rio está com um alto grau de poluição. E o pior, grande parte dela vem do lixo doméstico. Repare nessa imagem. No município de Bom Jesus de Pirapora, o lixo doméstico é jogado, cai e vai embora pela correnteza. Será que se a população conhecesse um pouco mais da sua própria história, agiria dessa forma? Há momentos em que a gente fica indignado com isso e há momentos em que entende de uma maneira mais serena. Então, o primeiro impulso que a gente tem é falar que isso é um reflexo do atraso, da profunda ignorância do brasileiro com relação à sua história, aos seus valores. Tem que pegar as crianças, tem que pegar os jovens e tem que pegar os adultos e mostrar para eles o papel que o Tietê cumpriu na história. Você pega um garoto paulistano da grande São Paulo, por exemplo, na cabeça dele, quando você fala em Tietê, vem um esgoto a céu aberto. Se o menino nunca saiu de lá, ele não sabe disso aqui, ele não sabe da história riquíssima dessas cidades, desses rios. Ele não sabe que lá para baixo se navega no Tietê, se pesca no Tietê. Ele não entende nada. E se o povo não compreendeu que o serviço que o Tietê prestou ao país e presta, ele não tem amor. Então a sugestão que eu dou é assim, você pega o brasão, o que está escrito no brasão da cidade de Tietê, rio abaixo ali, né?
e que eu acho que todo paulista deveria entender isso daí. Lá está escrito assim: Flumen meu, glória iter. Meu rio é um caminho de glória. Se uma pessoa decente entender isso, ela não vai aceitar de braços cruzados que a gente conviva com a situação do Tietê na Grande São Paulo. Eu creio que deveria existir um movimento maior por parte do sistema educacional, nos meios de comunicação e por movimentos sociais, de ressaltar a importância não só histórica do rio, não é? Mas também a sua importância como um elemento da natureza, né? Até países como a Bolívia, por exemplo, um país pequeno, você vê esse sentimento de pertencimento, esse orgulho da história do país, não é? O brasileiro tem um comportamento diante de sua história e que isso vem sendo reforçado por alguns filmes, por alguns programas humorísticos. Tem um sentimento assim de distância, ou quando vê seus personagens, tem atos de coragem, de enfrentamento dos rigores da natureza, dos acidentes dos rios, dos perigos das matas, doenças, para chegar a um objetivo e implantar um núcleo de povoamento que nos causam espanto e admiração. Mas não existe nenhum filme, nada que se compare, por exemplo, aos filmes sobre a conquista do oeste americano. Tenho orgulho de ser brasileiro, né? Ser brasileiro é uma nação que, se você soma o nosso caldo de cultura, as nossas manifestações artísticas e as qualidades do nosso povo, apesar do caminho que ele ainda tem que percorrer, eu assino embaixo daquilo que Darcy Ribeiro, o antropólogo, falava de boca cheia. Nós estamos na mais luminosa província da Terra e no mais extraordinário país do mundo. Falta uma parte dos brasileiros se darem conta disso. Bandeirantes, heróis, bandidos, desbravadores, sobreviventes? O fato é que, se hoje vivemos em um país gigantesco, devemos muito a esses homens que construíram nosso território. Aí é fazer um juízo de valor, né? É olhar para o passado com os olhos de hoje, né? Eu acho que é isso que a gente não deve fazer. Eu acho que a ação bandeirista foi terrível. Eles mataram índios, né? Eles escravizaram índios. Mas eu acho que a ação dos jesuítas ainda foi menos ruim que a ação dos bandeirantes ainda foi menos ruim que a ação dos jesuítas, tá? Porque você percebe que na relação com os bandeirantes, alguma coisa da cultura indígena sobrevive, né? Porque houve a exploração, né? Houve muita morte, mas houve também o casamento, né? A união entre índio e branco. E dessa união veio o mameluco, que traz a tradição dos dois lados. Agora, eu creio que é anacrônico olhar com o olhar de hoje. Eles devem ser julgados com os valores da época, não é? É difícil pesar, né, os excessos e os lucros que se produziram a partir da ação do bandeirismo. Mas não dá para ver nem como heróis, nem como bandidos, né? A gente tem que vê-los, porque seria anacrônico eu usar juízo de valor de hoje para analisar as ações daquele período, né? Mas foram homens de seu tempo, né, agindo de acordo com os valores de sua época e que entraram, né, no sertão, plantaram cidades e contribuíram para que o país tivesse os contornos que tem hoje, a grandeza que tem hoje. O que ficou
gravado para nós, para gerações, nós que somos dessa geração do século XXI, que houve, de certa forma, um ganho em termos de extensão territorial, descoberta de coisas diferentes, né? É uma outra, assim, um outro caminhar para uma determinada nação, que no fundo depois ao longo dos anos consolidou mais um pouco mais o espírito, né? De uma certa pertença à terra, e não a outra além-mar, né? E tornou possível um distanciamento, desligamento. Mas isso depende muito da educação e outras coisas mais. Mas não dá para esquecer realmente, e com isso fez com que outras etnias, outros grupos fossem dizimados, arrasados, né? Não dá para esquecer isso. Em nome de algo que era aventura, era a busca de poder, era por ganância, por orgulho próprio, ou para dizer, ó, eu consegui isso porque eu arrasei, a missão de, sei lá, no Rio Grande do Sul, porque aquela aldeia eu queimei até fogo e as mulheres, eu peguei as mulheres, não sei, né? São coisas que hoje, vendo, a gente fala, mas como? Mas por outro lado, o que a gente assiste hoje em dia também, no mundo de hoje também, né? É triste, né? Ele já foi tratado como herói, né? Romantizado, não é o caso. Depois uma outra corrente da historiografia foi para o outro excesso, e as nossas crianças até hoje são vítimas desse excesso ridículo de alguns historiadores de esquerda. O Bandeirante foi um bandido. Também não foi um bandido. Ele foi um homem do seu tempo, atendendo às exigências do seu tempo, aos desafios do seu tempo, aos interesses do seu tempo. Quer dizer, julgar aquela gente e aquela época com uma tábua de valores, uma tábua moral de hoje, é hipocrisia e é infantilidade. Eles foram uma sociedade forjada naquelas condições duras e agindo debaixo daquelas circunstâncias.